Os queridos irmãos e irmãs, fim de semana passado, Jesus falava que o Filho do Homem deveria ser levantado, catequizando Nicodemos. Hoje o Evangelho encerra-se justamente com Jesus falando que ele será elevado da terra e que atrairá todos a eles. Liturgia de domingo passado, quem se voltasse, dizia Jesus, para o Filho do Homem elevado, seria também acolhido para a vida em Deus. Hoje temos dois gregos. Os gregos, a cultura grega, tem uma passagem que Paulo diz: os judeus pedem sinais, são milagres. Os gregos pedem sabedoria e eu ofereço o Cristo crucificado. Hoje, esses gregos queriam conhecer a Jesus, mais do que um ato do olhar, mais do que uma simples curiosidade, é um desejo profundo de conhecer a Deus. Gostaríamos de ver Jesus. Esse desejo também deveria sempre estar dentro do nosso coração. O desejo de intimidade com Deus, de proximidade, de estar próximo a Ele. Chamo a atenção para a importante missão desempenhada por Filipe e André. Eles foram, digamos assim, mediadores. Aproveitaram a oportunidade e levaram estes gregos a conhecer a Jesus. Assim também nós, meus queridos. E não usemos o tempo de pandemia como desculpa, porque temos outras ferramentas para levar a Jesus. E como várias delas têm sido bem usadas para evangelizar. Jesus é capaz de nos dar o consolo, de nos dar a força nestes dias de tantas perdas. É capaz de nos indicar um caminho nestes dias de tanta desorientação. E é capaz de nos consolar, porque suas palavras são palavras de vida eterna. Jesus fala aos gregos e fala-nos que nós somos iguais ao grão de trigo. Se ele não morre, não pode frutificar. A morte, essa realidade tão dolorosa para nós, incompreensível até, mas Jesus diz: se o grão de trigo não morre, continua somente um grão de trigo, mas se morre, produz muito fruto. E aí Jesus fala de imediato: aquele que se apega à sua vida perde-a, mas aquele que é capaz de vir a mim, aquele que me serve, aquele que me segue, aquele que é capaz de, nas palavras de Jesus, fazer pouca conta de sua vida, este conserva para a vida eterna. Ou seja, o ser humano egoísta, fechado em si mesmo, que só pensa em si, este está a perder a sua vida. Aquele que quer ganhá-la, o egoísta, aquele que é incapaz de sair de si mesmo e olhar para o outro, aquele que é incapaz da gratuidade, aquele que é incapaz do amor generoso e desinteressado, este perde a sua vida. Mas aquele que, olhando para o Cristo e aprendendo com Ele, a fazer de sua vida um dom, uma entrega, uma doação, este a ganha. Sabedoria de Deus, loucura para os homens,
Dificuldade talvez para os gregos entenderem isso, dificuldade também para nós, se não intelectualmente, muitas vezes na prática, de acolher essa palavra de Jesus. Parece uma contradição, mas no fundo do nosso coração, como diz a primeira leitura, que Deus inscreve no fundo do coração nosso. Hei de inscrevê-la, essa sua lei, no fundo do seu coração. Serei seu Deus e eles meu povo. No fundo do nosso coração, nós sabemos que se somos capazes de viver o amor, somos fecundos. A nossa vida é fecunda. O egoísmo é estéril. Até mesmo, gente, para a perpetuação da nossa espécie. O egoísmo, o eu somente, é estéril. Deus nos criou e colocou no fundo do nosso coração, como diz o profeta Jeremias. Deus inscreveu em nossas entranhas, Deus escreveu no fundo do nosso coração uma lei. E quando nós a cumprimos essa lei de Deus, a nossa vida se torna fértil, fecunda. Por isso, Jesus, aos gregos que queriam vê-lo, apresenta a eles um caminho de vida. Alguém de nós poderia, diante da morte, e é a pergunta que Jesus coloca, e a morte sempre gera angústia. E recordemos que Jesus próprio dirá, e ouviremos daqui uns dias: Pai, por que me abandonaste? Afasta, se possível, esse cálice. Claro que Jesus a completa: em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas hoje Jesus diz: agora sinto-me angustiado. Que direi? Pai, livra-me desta hora. E aí Jesus fala: mas foi para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. De alguma forma também a morte em nossa vida, por mais que nos angustie, é a hora da glória. É a hora que haveremos de receber a coroa da justiça. É a hora que o grão de trigo frutifica. Peçamos a Deus que nos dê a capacidade de compreender essa sabedoria de Deus. Tantas vezes loucura para os homens, mas sabedoria de Deus.